Será possível, investindo R$ 500 por mês, você conseguir, depois de um tempo, mais do que isso mensalmente através de dividendos? A Larissa e o Henrique provam que sim. Nesse vídeo eu vou avaliar a carteira de investimento deles e você vai ver que isso é possível. Se liga nesse vídeo. Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, analista CNPI da Suno, e hoje eu vou analisar uma carteira muito especial, a família da Larissa, do Henrique e do Matheus, filho de 2 anos. Eles investem desde 2019 e vêm galgando cada vez mais resultado. Uma carteira focada em renda, em dividendos, eles estão alcançando voos cada vez mais longos. Então, vou mostrar para vocês, contar um pouquinho dessa história muito legal. O Henrique e a Larissa são um casal casados já há alguns anos. Ele tem 33 anos de idade, ele é empresário individual, ele é mecânico, trabalha numa mecânica e ganha por hora, tá? Por dia de trabalho. Tem uma renda em torno de R$ 2.300 a R$ 4.000. Obviamente varia muito, mas a gente colocou a média, tá? Em meses bons ele consegue mais quase R$ 4.000, em meses não tão bons, próximo de 2.300. A Larissa tem 28 anos, é assistente administrativa e tem uma renda de R$ 1.800 com carteira assinada. Eles têm um filho, Matheus, com 2 anos, que é cuidado pela sua avó enquanto os pais trabalham. Qual que é o objetivo? Primeira pergunta que eu indaguei para eles. Eles falaram, o Henrique me falou, o meu objetivo é dar um conforto que eu nunca tive para o meu filho, dar oportunidade de estudar que eu nunca tive, e para isso eu tenho que abrir mão, eu tenho que me sacrificar, e eu faço isso pelo meu filho. Então, o principal objetivo deles, dar uma oportunidade, principalmente de estudo, que eles não tiveram para o Matheus, que hoje tem 2 anos. Além disso, obviamente, construir patrimônio para aposentadoria e para eventualidades, né? O Henrique não tem salário fixo, a Larissa tem CLT, a gente sabe que imprevisto pode acontecer, ele pode perder o trabalho, ela também. Então, eles estão se preparando para isso. Quando a gente olha o patrimônio e o portfólio, eles têm uma casa, é uma casa financiada pela Minha Casa Minha Vida, eles vão mais 30 anos pagando, mas a casa vale hoje, eles acreditam, em torno de R$ 200 mil, tá? Eles têm um carrinho, um Corsa hatch, que ele acredita que vale uns R$ 25 mil e o carro está quitado, tá? E a casa está financiada, obviamente. E tem investimento no valor de R$ 97 mil. Primeiro, a gente consegue perceber que é um investimento muito expressivo, né? Principalmente considerando a renda deles. Mas por que será que a gente vai começar a entender como que esse patrimônio está tão expressivo, tão alto, tá? Só quero fazer um comentário sobre o imóvel que eles financiaram, e pelo que o Henrique me falou, eles pagam algo em torno de R$ 600, R$ 700 por mês. Quando você usa o benefício da Minha Casa Minha Vida, faz total sentido você financiar, tá bem? Faz sentido você financiar, os juros é muito baixo, então você vai pagar menos do que o aluguel, principalmente porque os juros é muito baixo, e vai ser algo que vai ser teu, tá? Então, a gente muito discute entre alugar até a casa própria, só que às vezes a gente esquece de que algumas pessoas elas têm o benefício da Minha Casa Minha Vida, quando tem a renda compatível. E é o caso do Henrique e da Larissa. Como eles têm a renda compatível, o governo financia uma boa parte desse imóvel. E financiando esse imóvel, você consegue ter um juros muito baixo, que às vezes não paga nem a inflação. Então, eu acredito, José Eduardo, como analista de valores imobiliários, que vale a pena financiar nesse caso. Vamos lá. Portfólio, como é que eles dividem? A maior parte está em fundo imobiliário, 70% do portfólio é fundo imobiliário voltado para renda. O Henrique e a Larissa, eles buscam renda mensal, tá? 20% de ações de dividendos focados para renda também. E 10% eles permitem ter ações de crescimento. Eles aportam R$ 500 por mês e esporadicamente que sobra. O Henrique me diz que quando tem meses bons no trabalho, ele investe tudo, tá? Mas, no geral, R$ 500 é o que dá, tá? Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas é isso.
e eles começaram investindo com 15 mil reais. Eles iriam trocar o Corsa, que, né, já tem vai fazer 14 anos agora, mas eles decidiram usar esse dinheiro para investir, começaram a investir 15 mil reais. Aqui eu quero começar, antes de analisar a carteira, analisar a evolução dos dividendos. A gente consegue observar que o Henrique e a Larissa, eles começaram a investir em 2019. Aqui, o dividendo não era nada. Salvo engano, dava 5 reais. Ao longo dos meses que seguiram, mesmo investindo, o dividendo ficou muito baixo. Né? Nem aparece aqui na tela. Mas a gente consegue ver que pouco mais de um ano depois, os dividendos já chegam a 50 reais por mês. Tudo bem que você, poxa, investiu um ano inteiro, todos os meses, teve o aporte inicial, e ele estou com um dividendo muito baixo. Lembrando que estava na pandemia, né, pessoal? E o dividendo na pandemia realmente caiu. Mas ainda assim, ele foi crescendo. 2021 foi aumentando cada vez mais. 2022 e 2023 foi um ano muito bom para dividendos, sendo que bateu o recorde de dividendo em quase 700 reais em dezembro. E ao longo do final de 2023, ele bateu mais de 500 reais mensalmente, que é mais ou menos o valor que ele aporta. E ele só conseguiu fazer isso por quê? Porque ele investiu todos os meses, porque ele reinvestiu essa renda. Lembrando que ele teve alguns pontos positivos, principalmente porque ele comprou na pandemia, ele seguiu comprando. Lembrando que na pandemia teve uma queda muito expressiva e deu para comprar muito ativo, muito descontado, ganhou muito na valorização, mas não foi só isso, foi a resiliência, foi a resistência do Henrique e da Larissa em comprando todos os meses. E a gente vê o poder dos juros compostos, né? Crescendo linearmente, mas à medida que cresce e investe, esse valor vai crescendo exponencialmente. Quando eu olho para a carteira de fundos imobiliários, ele tem 3, 6, 9, 10 fundos imobiliários que correspondem a 70% do patrimônio. É uma carteira um pouco mais concentrada, mas tem bons nomes, né? São, no geral, os grandes fundos, né? Tem o XPML, que representa quase 20% da carteira de fundo imobiliário. Lembrando que é 20% de 70%, tá, pessoal? 20%, e ele me disse que principalmente pela valorização, tá? Ele tinha uma posição já grande em XPML, a XPML valorizou bastante e se tornou a maior posição na carteira. Tem MXRF, um FII de papel, XPML é um fundo de tijolo, HGLG, um fundo de tijolo, SNAG é um FIAGRO de papel, 10%, CPTS, VGHF, BCFF é um FOF, KNRI e KNCRI, aqui de papel e aqui de tijolo. E também ele alocou mais recentemente no SNEL 11, que é um fundo da Suno, que tinha feito uma oferta. Enfim, é uma pimentinha que ele tem na carteira. Quando eu olho para o portfólio, tem 10 fundos imobiliários, bem diversificados entre papel, tijolo, e bons nomes, tá? Não tem muito o que falar. Tem um FOF, tem um FIAGRO, o SNEL é um fundo de desenvolvimento, que até deu um retorno bem atrativo. Uma carteira bem redonda. Você vê que não tem problema, é uma carteira focada em renda, focada em ativos de qualidade. Eu gosto disso. Eu digo que fundo imobiliário não é para você correr risco, para você dar tremedeira, para ficar nervoso. Fundo imobiliário é para você ganhar renda, uma renda previsível, uma renda que você possa reinvestir. Gosto bastante da sua carteira, tá, Henrique, Larissa? Parabéns, uma carteira bem construída. Eu acho que à medida que o patrimônio de vocês cresça, talvez faça sentido ter um portfólio um pouco maior de fundo imobiliário, se vocês vão manter essa concentração da maior parte do fundo imobiliário, mas hoje faz total sentido ter a carteira de FIIs que vocês têm. Vamos para a carteira de ações do Henrique e da Larissa. Bom, a gente olha, ela é mais concentrada, ela é mais enxuta, por quê? Porque isso aqui é 30% do patrimônio deles, tá? Não é todo o patrimônio deles, é 30%. Então, quando eu olho 35% Petrobras, eu estou
vendo 35% de 30%, tá? Que corresponde a algo em torno de 15%, 12% do total. Que não é muito, tá? Petrobras e Banco do Brasil são as principais, aqui principalmente pela valorização. Ele me disse que aportou de maneira meio igual em Petro, Banco do Brasil e Magalu, Paranapanema, mas Magalu e Paranapanema ele acabou perdendo muito dinheiro, tá? Investiu errado, acabou comprando no Oba-Oba, perdeu muito dinheiro, e nas teses que ele comprou, que são as maiores empresas defensivas que pagam dividendo, ele ganhou muito dinheiro. Isso é até uma lição, né, para o Henrique Clarice, porque nas teses que ele foi no dividendo, ele ganhou muito bem, né? Petrobras, a gente sabe que pagou muito dividendo, Itaú, Vale, Banco do Brasil. Nas teses que ele foi para tomar risco, para empresas que não pagam dividendo, Paranapanema, salvo engano, está em recuperação judicial, ele perdeu, tá? Hoje é uma posição pequena, mas já foi uma posição muito mais relevante no portfólio dele. Hoje não vale nada. Qual que é a minha sugestão? A primeira é aprender com os erros, né? Não investir em empresas porque está no oba-oba, investir em empresas sólidas, que geram caixa, que pagam dividendo, ou que não pagam dividendo, que tenham uma governança sólida, um resultado sólido. Não fazer aventura, tá, Henrique Clarice? Eu acho que é um pouco isso. Mas está bem montado. A minha sugestão é, à medida que o seu patrimônio aumente, você aumente o leque, diversifique mais, tá? Porque você tem hoje duas empresas de commodity aqui e dois bancos, que hoje representam 60%, 70% mais da tua carteira de ações. Tem que diversificar melhor entre setores, tá? Eu até coloco aqui a evolução de dividendos, só para a gente ver de novo. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Eu vejo que se o Henrique e a Larissa estivessem contribuindo no INSS, eles levariam mais 30, 40 anos para ter algo um pouco melhor do que isso. E que eles conquistaram em 4 anos. Eu faço essa indagação, né? Quanto tempo você, contribuindo para o INSS, conseguiria ter uma renda mensal de 600, 700 reais por mês? Mais do que isso. O que você espera, onde que você espera que o Henrique e a Larissa vão chegar nos próximos 4 anos? Muito provavelmente, eles vão ter uma renda de um salário mensal por mês na sua conta, sem depender de ninguém, só deles próprios. Então, é uma lição bem interessante. Aqui umas boas práticas que eu gosto: evitar pulverizar a carteira, ter mais de 30 ativos. Nesse caso, o Henrique Clarice tem uma carteira bem diversificada, mas concentrada, né? Ela é diversificada nos fundos imobiliários, um pouco mais concentrada nas ações, mas pelo tamanho do patrimônio, 97 mil reais, faz sentido ser mais concentrado. Concentração máxima em uma empresa de 15%, 30% no setor, e aqui diversificar entre setores diferentes, né, pessoal? No fundo imobiliário, tijolo, diversificar o tijolo, shopping, laje, etc. Nas ações, diversificar o setor energia, financeiro, agro, logístico, consumo. É um manual de boas práticas. É isso. De maneira muito simples, tentei explicar a dinâmica da carteira do Henrique, que obviamente essa análise também sirva para você. E se você quer que eu analise a sua carteira de investimento, vou deixar aqui embaixo o meu perfil no Instagram. É só mandar lá para lá, de maneira muito gratuita, eu faço essa análise para você. E se você quiser ter acesso às melhores recomendações, tanto de fundo imobiliário quanto de ações, eu vou liberar para você a nossa assinatura Suno Premium por R$1. Você vai ter durante 15 dias, por R$1, pessoal, a assinatura mais completa da Suno, né? A que tem o maior custo-benefício, uma assinatura muito barata, que você vai ter fundos imobiliários, ações, renda fixa, Suno Portfólio, tudo em um só lugar. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ele é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo aqui. Tá bom, pessoal? É isso. Até a próxima.